Ao vivo, sejam bem-vindos então, essa é a nossa live número 234, nossa segunda live desta quarta-feira. Se estiverem me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem através dos comentários. Então vamos falar de mais um tema. Hoje esse tema que eu considero muito importante é um dos assuntos centrais que a gente traz aqui no nosso dia a dia, que é sobre a vocação, né? E quem sabe aí propor um novo olhar para essa palavrinha que eu sei que também às vezes é muito confundida, né? Então a gente pode olhar a partir de um ponto chamado aquilo que você nasceu para fazer, né? Muitos entendem e né, próprio da vocação, entender que é aquilo que a gente nasceu para fazer, de certo modo a gente pode chamar de vocação, e também aquilo que a gente está inclinado, né? Aquilo do qual a gente olha realmente se sente chamado a fazer. Mas eu quero trazer hoje aqui esse elemento da vocação observado de uma outra forma, né? Observado como um elemento faltante, né? Um elemento que falta muitas vezes na nossa vida, justamente por estarmos às vezes fazendo uma certa confusão com essa palavra, né? Esse elemento que estrutura muitas vezes a motivação do sujeito, né? Minha motivação, a sua motivação, e que acaba sendo esse elemento faltante no nosso dia a dia, né? Então é por esse ponto, por esse olhar que eu gostaria que a gente visse essa palavrinha chamada vocação, né? Então muitas vezes a pessoa, eu costumo ver aqui, principalmente aqui no Instagram, né? Quando a gente começa um certo trabalho mais de exposição assim, em relação às nossas ideias, em relação a um trabalho principalmente voltado para o desenvolvimento pessoal, surgem muitas vezes algumas dúvidas sobre o que a pessoa está fazendo, né? Seja nesse ramo ou seja em algum outro ramo de atividade. É muito comum, né? A gente está aqui, prepara as lives, prepara o conteúdo, estrutura tudo, vem aqui, divulga, faz um trabalho, compartilha ideias, e normalmente as pessoas elas sempre pensam que quem está fazendo isso daqui, né? Ou seja isso, ou seja algum outro tipo de trabalho, as pessoas normalmente perguntam por que eu estou fazendo isso, né? E logo sempre vem dois elementos na cabeça das pessoas, né? Em relação ao que está fazendo, né? Aqui no Instagram. O primeiro deles se é algo que é por dinheiro, né? Se é algo que está sendo pensado em vender alguma coisa, ou então se é algo voltado por algum tipo de prazer, né? Por que você faz isso, né? Normalmente é essa pergunta que vem, né? Por que você está fazendo esse trabalho no Instagram? É por dinheiro? É para vender alguma coisa? Ou é por algum tipo de prazer, né? Então, assim, isso demonstra muito, assim, como esse elemento da vocação às vezes é confundido, né? Esse é o tipo de pergunta que traz muitas vezes essa dúvida sobre o que é vocação, né? Porque muitas vezes a gente desenvolve algum trabalho que está dentro da nossa vocação, que sequer isso é algum tipo de diversão e sequer isso tem algum tipo de prazer, né? Então, só que quando as pessoas vêm aqui e perguntam, poxa, qual é o sentido disso que você está fazendo, né? E aí fica essa dúvida sempre, né? Poxa, é como se fosse uma dicotomia. Isso é por dinheiro ou isso é por prazer? O que essa pessoa está declarando, né? Aquela velha frase, né? Que quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo, né? Ela está declarando que na cabeça dela, quando a gente se dispõe a fazer algo, né? Quando a gente se dispõe a desenvolver algum trabalho, significa que ou a gente está olhando, né? Em primeiro lugar, para o dinheiro que a gente vai ganhar por conta disso, né? Ou pelo prazer que a gente tem em relação a isso. E a pessoa esquece que muitas vezes existem vários trabalhos que a gente faz simplesmente porque a gente se desenvolveu por ser bom naquilo ali, porque aquilo ali precisa ser feito, que as pessoas simplesmente sequer têm algum prazer ou gostam de fazer aquilo ali, né? Aquela velha ideia, né? Trabalhe com o que você ama e com o que você ama e não precisa nunca mais trabalhar na vida. Essas ideias toscas que vão colocando na nossa cabeça, e isso aí vai se dissipando assim, como se fosse uma verdade absoluta. Ora, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de estar na praia, eu gosto de comer tortinha de limão, eu gosto de dar um beijo na minha filha. Agora, muitas vezes trabalhar, estar ali atendendo, lidando muitas vezes com os dramas e com as dificuldades das pessoas, né? Isso às vezes não tem nada de prazeroso, e sequer eu estou vendendo alguma coisa aqui, né? Então, essa ideia de que para a gente fazer algo, né, no Instagram principalmente, ou seja lá em algum outro contexto, tem que ser através dessa busca. Muitas vezes a tua vocação ela vai ser exercida com algo que não te dá prazer, mas você faz por quê? Porque a tua vocação está em fazer aquilo pelo qual você se sente chamado a fazer, aquilo pelo qual você se sente que realmente se é inclinado a fazer, aquilo realmente que é o teu chamado, a tua vocação, a forma de tu escrever a tua biografia no mundo. E muitas vezes lidar com os dramas, com as dificuldades da pessoa. O que tem de divertido você receber muitas vezes uma mensagem da pessoa
pessoa que está pensando ali em tirar a própria vida, né? Receber mensagem das pessoas que não conseguem enxergar mais sentido na vida delas. Isso não tem nada de divertido, né? Seria até insensível achar divertido esse tipo de demanda, né? Então, às vezes, não tem nada de divertido no teu trabalho. Isso não anula o fato de que a sua vocação ela deve ser percebida e levada muito a sério, né? Então, as pessoas, né, fazem o que fazem, né? Por quê? Simplesmente porque a pessoa que leva a vocação a sério e ela entendeu de fato o que é a sua vocação, ela faz o que faz, primeiro, porque ela sabe o que fazer e não porque gosta de fazer, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é eliminar essa ideia, né? Então, a gente nota muitas vezes que há algo ali no mundo, né, do qual as pessoas precisam ser ajudadas, né? Então, muitas vezes não significa que vai ser desenvolvimento pessoal, mas às vezes só você consegue fazer aquele brownie maravilhoso que vai chegar na mesa das pessoas e vai ajudar a resolver uma demanda, né, que elas estão precisando ali, de repente quer se divertir, quer de repente matar a fome ou reunir a família, e só você vai conseguir fazer aquilo ali através da sua vocação, né? Então agora, poxa, que prazeroso, tenho ir lá na Ceasa fazer as compras para levar para o meu restaurante, né? Que tem que enfrentar fila, tem que gastar para fazer isso. Poxa, é óbvio que o prazer ele não está na frente da sua vocação, a sua vocação está muito mais ligada àquilo que você precisa fazer, que outra pessoa não faria, aquilo que você sabe fazer, que você se tornou bom, né? E aí onde eu quero avançar nisso daqui, né? Para que você saia desses dois polos que a maioria das pessoas se encontram, né? Quais são esses dois polos? Pode parar para prestar atenção se não é assim, se a maioria das pessoas que você convive, que você vê, não está vivendo assim, e talvez você esteja vivendo assim, e aí já serve de alerta para mudança, né? Ou a pessoa ela está num trabalho que ela detesta, do qual ela não gosta, do qual ela está sempre reclamando, ela está sempre falando que tem algo ruim, ela está sempre olhando para algo que está ali que não está do jeito que ela quer. Ou ela está no outro polo, que é aquela diversão obsessiva, né? Que é aquela fuga, né? Aquela coisa de, poxa, tomara que chegue o final de semana, tomara que chegue o carnaval para eu me afogar aqui em diversão e aí ter um pouquinho, né, de dignidade na minha vida, já que no meu trabalho, no meu dia a dia isso não acontece. Normalmente essas pessoas elas estão vivendo ali nesse polo, ela está no meio de fofoca, ou ela está no meio de uma vodka, né? Ela está sempre num desses dois lugares. Por quê? Porque ela não consegue realmente entender qual é a vocação, né? A gente precisa retomar para o centro do nosso coração a vocação, algo que se chama dever de Estado, para a gente entender de fato o que é a nossa vocação. O dever de Estado nada a ver com o governo, né? O dever de Estado é qual é o meu Estado, né? Isso que marca o teu dever, né? O que eu estou fazendo nesse momento, né? Isso é o que garante a tua biografia. Qual é o meu dever, né? O meu estado nesse momento é ser pai. Eu sou um pai e eu estou diante da minha filha, né? Educando ela, do meu filho. Nesse momento, esse é o meu dever e essa se torna a minha vocação. E isso só vai ser bem desenvolvido se isso for bem feito, se isso for entregue na máxima potência. Se nesse momento eu estou no meu trabalho, estou desenvolvendo alguma atividade no meu trabalho, esse é o meu dever de Estado. Entender que esse é o meu dever de Estado faz eu entender com que essa é a minha vocação. A minha vocação não é lá, né, ajudar a matar a fome das pessoas na África, sendo que nem um dia eu vou ir para lá. Então, de repente, é muito melhor que a minha vocação seja ajudar dando um prato de comida para a pessoa que está ali passando fome na rua da minha casa. Se não vira essa coisa, né? Sei lá, um dia eu tenho vocação para fazer algo grandioso, e aí isso se chama fuga, é fugir da realidade concreta que está no momento nos teus olhos, né? Então, eu detesto o meu trabalho, né? Poxa, tudo bem, você pode detestar o seu trabalho, você pode até sair do seu trabalho. Agora saiba, você está saindo por quê do seu trabalho, né? Está saindo do teu trabalho sem ter dominado aquela atividade, né? Saiu do teu trabalho, poxa, eu já dominei o meu trabalho, eu sei fazer tudo de trás para frente e agora eu detesto o meu trabalho e quero sair. Aí ok, agora quando você não domina e você não enfrenta, né? Você não enfrenta aquela atividade para poder se especializar, para poder se tornar bom naquilo que você faz, e você fica com essa fala, eu vou sair do meu trabalho, saiba, isso não tem nada a ver com não gostar do seu trabalho, isso é uma fuga que você está fazendo para não poder se desenvolver.
Então é óbvio, a pessoa que vive fugindo, né, que ela sai daquela atividade sem conseguir ter o domínio sobre aquela atividade, sem conseguir ter o domínio sobre aquela vocação, ela acaba virando, no fim das contas, uma pessoa frustrada. E aí o que acontece, né, com as pessoas que são frustradas? O frustrado é aquele que age exatamente como eu estava falando no começo da live. É aquela pessoa que acha que todo mundo faz algo sempre, ou é por dinheiro ou por prazer. É aquele que fica acusando todo mundo. A pessoa está fazendo isso porque é por interesse próprio, né? Ou é por prazer ou é por dinheiro, né? Ela não entende que as pessoas podem estar no mundo fazendo algo simplesmente pela sua vocação, porque elas entendem que aquilo ali é o seu dever, que aquilo ali precisa ser entregue, que ela sabe fazer aquilo ali bem feito e que por isso outras pessoas vão se beneficiar daquilo ali, né? Então, a pessoa que consegue entender essa via da vocação, ela sabe, ela sequer está pensando em prazer e dinheiro, isso não está na frente dela, porque ela sabe muito bem que isso é somente consequência, ela não está com isso na frente da sua cara. Eu vou fazer porque eu estou aqui obcecado pelo dinheiro e por sentir o prazer na minha atividade. É óbvio que não, ela sabe que isso é consequência, isso faz parte, uma hora tem, outra hora não tem. O foco dela é estar realmente cumprindo bem feito o seu dever de Estado, né? Então, para isso a gente precisa se perguntar, qual é o meu dever no momento? Nesse momento o meu dever é ser pai, então eu vou ser o melhor pai do mundo. Nesse momento o meu dever é ser contador, então eu vou ser o melhor contador do mundo, né? Então, né, quando você não está dentro dessa realidade e você está num desses dois polos do qual eu estava falando, né, que a maioria vive, né, que eu detesto o meu trabalho, porque o meu trabalho é horrível, que as pessoas são horríveis, ou eu estou no outro polo, agora é diversão, que chega o final de semana para eu poder me acabar, me divertindo no meu prazer. Quando a pessoa está nesses dois polos, ela se torna uma pessoa cínica que fica inclusive só buscando defeitos e falhas na vida dos outros, né? Aquela pessoa que vem aqui numa live, ela tem 90% de coisas boas, aí ela olha de repente uma coisinha que a pessoa fala errado ou que não faz sentido e ela vai lá e aponta o dedo, olha só que picareta, né? Olha só que charlatão, olha só o que ele falou, que grande besteira, né? É aquela pessoa que vira um caçador de erros, né? Fica ali olhando, né, para os erros dos outros, né? Isso sequer é chatice, né? Tem gente que chama isso de chatice. Não, isso não é chatice, não. Isso a gente pode analisar como um verdadeiro sintoma, né? É um sintoma dos tempos, né? A pessoa que acha, olha como eu sou perspicaz, reparei um erro dele, e a pessoa acha que isso aí, nossa, é tudo na vida dela, né? Ela não entende que simplesmente erros acontecem, né? Que simplesmente, às vezes, alguns erros acontecem e a vida pode seguir normal, um erro que às vezes não prejudica ninguém, né? O que tem numa live de 30 minutos, de repente, em 1 minuto eu falei alguma coisa que não vai prejudicar a vida de ninguém, mas a pessoa olhou aquilo ali como um erro, como uma aberração, e ela sai lá dizendo, olha só, achei uma falha. Isso vira a vocação de quem não tem vocação, no fim das contas, né? Ou ela está no polo lá da fofoca, ou ela está lá no outro polo da vodka, de encher a cara, de se divertir, de ter um prazer desmedido, ou ela está no outro ali de achar que o seu trabalho é um fardo. E aí, como ela não tem vocação nenhuma, o que ela ocupa o seu tempo? Olhando a falha dos outros, olhando os erros dos outros, né? Então, que a gente saia desses polos que não servem para nada e a gente encare verdadeiramente a nossa vocação como o nosso dever, né? Ou melhor, o contrário disso, né? Que a gente encare o nosso dever de Estado como a nossa verdadeira vocação. É isso que precisa estar no meio do nosso peito, é isso que vai fazer a gente acordar realmente motivado, porque a gente acorda porque a gente sabe que a gente precisa fazer aquilo que só nós podemos fazer, que ninguém no nosso lugar vai fazer do nosso jeito e vai fazer do melhor jeito possível, né? Então, né, é isso que a gente consegue olhar realmente para a nossa realidade e dizer assim, o mundo precisa de mim e eu preciso do mundo. É somente quando a gente consegue entender a nossa vida como essa verdadeira troca é que a nossa vocação ela está realmente instalada na nossa realidade. É isso que eu desejo para vocês, espero que tenham gostado. Essa foi a nossa live número 234. Amanhã de manhã estaremos aqui novamente para a nossa live número 235. Um ótimo final de quarta-feira a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.